Olá, continuando o nosso papo a respeito de O Mágico Desinventor, nos seus 40 anos, vamos falar sobre as perguntas mais frequentes dos leitores, né? Eu sempre que ia a alguma escola, os alunos me cercavam e me lembro em Petrópolis um garoto que ficou bravo comigo porque fazia assim. Ele tinha recebido de presente um relógio novinho e ele falava: "Você desinventou o relógio." E eu tinha que explicar para ele que não desinventei o relógio, o mágico desinventou o relógio. E essa era a pergunta, né? Se você então fosse o mágico, o que você desinventaria? É uma pergunta bem atemporal, né? A cada ano nós poderíamos escolher o que deveria ser desinventado. Hoje, em plena pandemia, eu desinventaria o coronavírus. E naquele tempo, eu falei que eu arrumei um emprego de datilógrafo e eu entrei no final de 77 nesse emprego, ganhava ali 2.800 cruzeiros por mês. 6 anos depois, eu saí de lá ganhando mais de 95 mil. Não era porque eu era o mais fantástico datilógrafo do planeta, tirando algumas pequenas promoções, era a inflação. Atormentava todos nós e talvez fosse uma coisa que eu tivesse desinventado, só que não. Os problemas da sociedade civil, ela que resolva, não é isso? Toda a sociedade, não uma pessoa. Como diz o livro, precisamos de menos heróis e mais pessoas conscientes. A segunda pergunta mais frequente das crianças, principalmente, era como eu havia criado o nome do mágico. E eu, dizia, eu não sei falar de cor o nome do mágico e tenho que ler até hoje. Rafilazundum, Dibum, Aipoft, Zaptibum, Uipuft, Dum, Gabum, Toin, Von, Tibum. Eu trabalhava neste livro quando morava num quarto de pensão. E lá havia aquela famosa escada. Eu estava bem adiantado já no original, quando parei e falei assim: eu preciso dar um nome a esse mágico. Se ele é mágico, ele que cria o próprio nome. E coloquei a mão ali no teclado, pus uma folha de papel e comecei a escrever. Falei: daqui vai surgir um nome, ele que se vire, ele que é mágico, não sou eu. E o que apareceu ali? Coisa alguma. Apareceu um ruído. Aí eu falei assim: está aí, um ruído. E pensando naquela escada, onde eu imaginava que qualquer dia um daqueles rapazes que compartilhavam o quarto comigo, né? Geralmente alguns chegavam bêbados e tinham que subir aquela escada de madeira barulhenta. Eu imaginei alguém rolando por aquela escada. Rafilazundum, Dibum, Aipof, Dum, Dibum, tal. E foi assim que eu criei o nome do mágico. Uma terceira questão interessante aqui é com relação ao espaço. Nossa história começa num bairro de uma dessas cidades imensas e desajeitadas, como só as cidades grandes sabem ser. Evidentemente que isso aqui é uma metrópole. E eu residia ali em Niterói, trabalhava no Rio, né? Só que continuando, nesse bairro havia uma praça pequenininha e abismada dentro de uma muralha de edifícios, e por incrível que pareça, existia ali uma casa antiga. Eu continuo falando
de uma cidade grande, mas aí é um pouco já de uma previsão, né, do que poderia acontecer com o espaço que eu queria descrever. A pracinha era o refúgio de todas as crianças das redondezas. E essa pracinha eu falo de um caramanchão e descrevo essas crianças brincando. Essa pracinha não está em Niterói. Essa pracinha é na cidade de Passos, Minas Gerais, onde eu moro hoje, né, até hoje, e onde, né, eu brincava quando aí tinha 10 anos, 11 anos, quando meus pais se mudaram para cá, né, viemos de Formiga para Passos. Essa pracinha, conforme estava previsto, né, ela vem se transformando bastante. E o casarão que me inspirou já não existe mais. No lugar dele tem um predinho. O livro foi lançado em 81, no meio do ano, e até o final do ano ele teve 2 edições. Houve um trabalho muito intenso da equipe de divulgação da editora, né, para todas aquelas escolas cujos professores tinham feito inicialmente a avaliação de uma cópia, de uma fotocópia, né, dos originais. Então a adoção nessas escolas ela foi muito grande, né, e dentro da realidade brasileira o livro foi um sucesso sem dúvida, né. E eu me lembro de uma personagem muito importante para esse, digamos, sucesso, né? Para essa agitação, que era a divulgadora que havia na Record. O Jefferson costumava dizer que eu era o peixinho dela. Qualquer coisa que ela arrumava lá, falava assim: leva o Marco Túlio, escala o Marco Túlio, liga para o Marco Túlio, vê se ele pode ir. Então eu fui em TV Cultura, fui para um projeto do Jornal do Brasil, eu nem me lembro direito o que eu fazia lá, mas enfim. E essa dona Eunice, ela era baixinha assim, já de muita idade, né? Dirigia o carro dela para baixo, para cima, e falava assim: você é o motor mais corajoso que a gente conhece, porque você anda o dia inteiro com essa dona Eunice e ela dirige mal pra caramba. E era muito engraçado, ela era muito divertida, uma pessoa fantástica, assim, que eu realmente me dei muito bem com ela, né, naquelas aventuras, 3, 4, 5 escolas por dia, era uma loucura. E outro ponto curioso são os leitores. Certo dia eu cheguei numa daquelas escolas grandes e tradicionais de Petrópolis, e na fila uns meninos muito agitados ali, muito eufóricos, né, com livro na mão, e um deles chegou, abriu assim e falou assim: não, eu quero que você coloque dedicatória pro Tatu. Eu falei: Tatu? Ele falou: é o meu apelido. E aí eu, pro Tatu, tá? E o que estava atrás logo percebeu: não, põe aí, japonês. E o outro vinha, e tem lá, esses meninos assumiram, né, o clima do livro, né? E eu fiz várias dedicatórias ali para os apelidos. Eles entraram no clima da turminha que brinca na praça. Bom, o Mágico Desinventor fez essa mágica, que foi me colocar no universo de autores publicados, num país onde isso ainda é muito difícil, né? Eu vou pedir a vocês, se gostaram, se estão gostando dessa conversa, né, dê aí um joinha, divulguem o nosso canal entre os seus amigos e professores e alunos e pessoas que
curtem literatura infanto-juvenil, curtem literatura de forma em geral. No próximo vídeo eu vou falar sobre o livro que veio em seguida, O Ladrão de Palavras. Até lá!